Fala galera, estamos aqui com mais um dos nossos vídeos e mais novidades. Bem, de antemão eu queria fazer uma proposta muito interessante para vocês, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, certo? É uma proposta de um desafio de desenho, certo? Fique antenado aí que eu já volto falando sobre isso. Bem, vamos lá com essa proposta. Ela consiste no seguinte: você provavelmente pode estar vendo esse vídeo pelo YouTube, o nosso canal, ou pela nossa página do Facebook. A galera que acessou esse vídeo por meio da ilustração do Yusuke Urameshi que eu fiz e coloquei aí nas páginas de Facebook, é para que você possa ter uma forma de melhorar, um conteúdo para que ajude você a melhorar no seu desenho, certo? Se você está vendo isso daqui pelo YouTube, você vai poder fazer a ilustração, essa proposta que eu estou trazendo, e vai poder dar continuidade lá pela nossa página. É o seguinte: procure algum desenho seu de 7 dias, 8 dias para cá, no máximo de 10 dias atrás, algum desenho que você tenha feito, certo? Pode ter sido um rascunho, pode ter sido um desenho finalizado, que é melhor ainda, certo? Mas algum desenho que você tenha feito de 10 dias para cá, certo? Bote a data desse desenho, porque isso daí vai te ajudar bastante, tá? Bem, você vai fazer o seguinte: você vai assistir o vídeo de processo, a videoaula. Não é somente um processo narrado, é uma videoaula, certo? Que eu começo já em um nível intermediário, não é uma aula tão básica assim, já é um nível um pouquinho mais avançado, onde eu fiz a ilustração do personagem Yusuke Urameshi, como eu disse, que vocês viram espalhado aí pelo Facebook, ou em algum outro ponto que eu coloquei, alguma outra rede social que eu coloquei. E nesse vídeo eu fiz o passo a passo dessa ilustração, com um lápis primeiro HB e depois um 6B para finalização, apliquei o nanquim e fiz um processo de colorização em cel shade. Você vai assistir e vai tentar repetir o processo de construção em outro desenho que você queira. Se você quiser usar o Yusuke Urameshi que eu fiz como referência, está perfeito. Se você não quiser, você quiser usar o Goku, por exemplo, quiser usar o Vegeta, quiser procurar algum outro personagem, o Saitama, não tem problema nenhum. Você vai reparar que é o mesmo processo. Você vai ter o esboço para poder construir do seu personagem, olhando para uma ilustração já pronta, que é melhor, vai ficar mais fácil. Depois você vai fazer a finalização, que pode ser com o mesmo lápis do rascunho, ou se você tiver um lápis mais escuro, você pode utilizar o lápis mais escuro. Eu vou falar um pouquinho à frente sobre os materiais. Você vai poder fazer a aplicação do nanquim, se você tiver caneta nanquim, e a colorização com lápis de cor de 12 cores, 24 ou 36, aí depende se você tiver o lápis de cor na mão. Se não tiver o lápis de cor, você pode fazer somente o lápis e o nanquim. Se não tiver o nanquim, faz somente a lápis. O importante é que você possa praticar as dicas para que você tenha uma evolução no seu trabalho, certo? Uma vez que você tenha feito essa ilustração, eu quero que você poste ela na página do curso. Vai ter lá esse vídeo. Esse mês eu não vou movimentar a página do curso, somente para ter essas postagens dos vídeos. Se eu tiver alguma outra postagem, vai ser no sábado, referente às turmas que a gente trabalha aqui, certo? Mas vai ficar somente essas duas postagens. Eu vou ver com o pessoal de rede social, para eles não movimentarem, para que vocês tenham como acessar esse vídeo na página do curso. E nos comentários você vai colocar o seu primeiro desenho de 7 ou 10 dias atrás, mais o desenho feito depois de assistir essa videoaula, para que você possa ver o antes e depois, para que eu possa também dar um feedback do que você fez. Esse é o ponto-chave, é o ponto onde vai estar funcionando como aula, certo? Sendo que tem o seguinte, gente, eu tenho uma limitação, certo, para no máximo 50 pessoas. Eu não vou ter como verificar o desenho de mais do que isso e dar feedback também.
tá? Então é importante que, se você já está vendo esse vídeo hoje, na segunda, eu estou tentando postar ele, eu vou tentar postar ele hoje à noite, na segunda-feira ou na terça-feira, se você já vê esse vídeo, quanto antes você conseguir fazer o desenho e postar para eu poder olhar e dar o feedback, melhor, certo? Se você está vendo algum colega seu que curte desenho, que curte mangá, que gosta de desenhar, marca ele aí, compartilha para que mais pessoas possam acessar. Eu vou fazer 4 aulas, certo? Essa está sendo a primeira, tá? Cada semana, segunda, terça ou no máximo quarta-feira, eu vou estar fazendo a postagem de uma aula, certo? Pense bem que é uma aula gratuita sendo feita pela internet. Não sei se algum outro estúdio de desenho, algum outro professor de desenho já fez isso. Não tem um material de e-book, não tem nada disso. Aqui são 4 aulas que eu estou postando para que as pessoas tenham oportunidade de aprender a desenvolver o seu talento com mangá. Se você não sabe desenhar nada, não tem problema. Essa é a oportunidade de você arriscar. Olha, não tenho nenhum desenho de antes desse que eu vou tentar aqui. Não tem problema nenhum. Apenas assista o vídeo e tente fazer o seu desenho, certo? Ao final da 4ª aula, eu vou trazer uma proposta imperdível para quem quer aprender a desenhar mangá, certo? Foi um projeto que eu já fiz aqui no meu curso físico uma vez, deu certo, eu acabei parando esse projeto devido à faculdade, outras coisas que eu tive que fazer, não pude dar continuidade a ele, mas já terminei a faculdade e lembrei desse projeto semana passada. Eu decidi trazer ele para a internet, certo? Eu vou falar sobre isso na 4ª aula, certo? Então, a proposta desse primeiro vídeo é que você assista o processo, que você faça a ilustração, uma ilustração de um personagem que você quiser e o mais importante, que você mande a foto para que eu possa dar um feedback do primeiro desenho e do desenho que você fizer após o vídeo. Se você não tem desenho anterior, não tem problema. Assiste a videoaula e faz o trabalho, certo? Peço também para você poder curtir, comentar, compartilhar, porque esse processo daí, eu trazendo mais coisas, vai ser possível mediante o retorno que vocês me derem, certo? Vai valer muito a pena. Leve fé nisso que eu estou te falando, tá? Os materiais que eu utilizei foi um lápis 2B, um lápis 6B. Se você não tiver, você pode usar só um lápis HB ou um lápis 2B. Não tem a obrigatoriedade do lápis escuro, que é para fazer o rascunho e a finalização. A caneta Nanquim é uma caneta Nanquim descartável. Eu usei a ponta 0,5. Se você tiver uma ponta 0,3, 0,4 ou mais grossa ou não tiver nanquim, não se preocupe, não faz o nanquim. Se você tiver lápis de cor também e quiser colorir, aí vale a pena ter a caneta. Se não, lápis comum, o lápis que você vai usar para o rascunho, vai misturar para o lápis de cor, vai manchar o desenho. Tá? Então aí é melhor aplicar o nanquim e passar a borracha. Caso contrário, faça o lápis o nanquim ou somente a lápis. Tá? O principal é que você possa fazer o desenho e mandar para mim. Você manda a foto do desenho na página da gente do Facebook, que está com o link aí embaixo, certo? Onde você vai comentar nesse vídeo mesmo. Você vai postar a foto lá nesse vídeo para que eu possa dar uma olhada e te dar um feedback, certo? Sem mais delongas, segue o vídeo aí. Bom estudo, bom trabalho e boa prática. Até a próxima. Fala galera, estamos aqui para trabalhar aqui com um novo vídeo, certo? Numa dinâmica um pouquinho diferente dos demais vídeos que eu já trabalhei, uma vez que a maioria deles foi muito direcionado somente para criação e desenvolvimento de quadrinhos, certo? Esse vídeo daqui já está com uma pegada um pouquinho diferente, que já é visando mais o trabalho de reprodução e desenvolvimento, visando ensinar como você trabalhar as construções de alguns personagens, tá? Eu escolhi para poder começar a trabalhar um personagem de um anime um pouquinho antigo chamado Yu Yu Hakusho, o personagem principal que é o Urameshi, certo? Então, para começar a trabalhar com ele, eu vou fazer uns exercícios de aquecimento aqui, alguns rascunhos com a construção dele, e aí depois vou passar
para ilustração de nível intermediário, certo? Mostrando todo o processo de construção do personagem, tá? Ao fundo eu vou narrando aí a ideia do processo, da construção e os demais aspectos do desenho. Bem, passando aqui para a etapa de aquecimento, uma das primeiras coisas que eu tento fazer quando eu vou ilustrar com novos personagens é fazer um rápido estudo da construção dos olhos. Certo? Sempre tento visualizar qual é o formato que o olho do personagem traz para mim, para em cima desse formato eu ter como trabalhar a construção dele. Então a primeira coisa que eu procuro fazer é isso aqui, ó. Formato de olho de Uramesh numa pegada dessa aqui. Tem aqui a íris. Normalmente a linha da íris, principalmente para esses animes mais antigos, era levemente mais grossas. Bem como a pupila também era um pouquinho grande, tinha essa área de sombra aqui atrás. A gente tem a pegada de olho dele, ó, no estilo desse aqui, ó. Isso daqui é importante, que vai me facilitar o processo de construção na hora de eu finalizar o desenho para um formato desse aqui, com os pontos de definição. Isso daí faz uma diferença para poder trabalhar ambos os olhos. Tem aqui a construção para uma pegada do rosto dele. Essa primeira parte aqui é mais fazer teste, então nem sempre eu me preocupo muito com todas as marcações iniciais. Eu me preocupo mais em traçar suave, certo? Riscar bem suave e tal, para conseguir ter um traçado que fique legal. Depois que eu tenho isso pronto, aí eu vou partir para o desenvolvimento do personagem. Levando em consideração que eu tenho meu próprio traço também, então eu tenho que pegar quais são as principais características do personagem e adaptar para a forma que eu gosto de desenhar. Se quiser, se você no caso que está assistindo, quiser fazer uma reprodução total, mais fiel possível, também é tranquilo de fazer isso, certo? Seguindo os elementos que eu vou passar aqui na construção do vídeo, vocês vão ter como conseguir fazer isso também sem problema nenhum. Uma vez que uns pontos principais do mangá é você ter as formas dos olhos, como que você vai trabalhar com os olhos dos personagens, alguns elementos do cabelo do personagem, o formato que o autor faz a construção para o rosto, coisa desse tipo. Você dominando isso aí, fica tranquilo para poder trabalhar qualquer reprodução, mesmo que seja de artistas diferentes, como é o caso, o artista de Yu Yu Hakusho tem um traço bem diferente do Akira Toriyama, de Dragon Ball, que tem um traço bem diferente de Nobuhiro Atsuki, de Samurai X, que tem um traço bem diferente do artista de Nanatsu no Taizai, por aí vai. Cada artista tem o seu molde, a sua forma de fazer a construção do seu desenho. Uma vez que você entende como seguir essa forma, você consegue reproduzir qualquer desenho, qualquer personagem de mangá, você tem como reproduzir fidedigno ao que o autor faz, ou mais estilizado no traço que você curte fazer, seja um estilo mais realista ou um estilo mais caricato. A gente vai ter aqui a testa dele levemente fechada. Vai ter aqui também, para o outro lado.
puxar aqui o lado do cabelo. É bem arredondado esse esquema do cabelo dele. Só que aí do lado esquerdo a gente vai ter as mechas aqui, ó, saindo. Sempre vou tentando traçar o mais suave possível. Se acontecer algum erro, alguma coisa, tem como fazer uma correção. Se o traço que eu utilizar tiver muito forte, já não vai dar para fazer isso. Já vai ter aqui embaixo agora. Além de utilizar um lápis mais claro, como que eu estou utilizando aqui, que é o 2B, pode ser também um HB, eu até recomendo mais o HB do que o 2B. Tente segurar o lápis um pouquinho próximo do meio dele, um pouquinho mais atrás, não segurar muito na pontinha. Senão a tendência que você vai ter fazendo isso é fazer um traçado muito forte. E aí pode ficar ruim para fazer as correções depois. Uma das coisas que eu sempre me preocupo fazer no início do trabalho com os alunos é ensinar como traçar suave, para ter um melhor aproveitamento no desenho que você está fazendo. Se você aprende a traçar suave, você tem um aproveitamento melhor. Certo? A gente vai dar um acabamento aqui, ó, dos olhos, as pálpebras um pouquinho mais grossas, igual que eu fiz ali anteriormente. Acabamento aqui embaixo, pálpebra mais grossa, acabamento aqui embaixo. A gente já tem aqui a construção do rosto dele visível. Como eu disse, isso aqui é um trabalho, um rascunho, um aquecimento de nível intermediário. Eu não expliquei, não usei aqui todas as marcações. O próximo desenho aqui que a gente vai fazer, que aí eu vou trabalhar com todas essas marcações e indicações. A gente tem aqui ainda a questão do cabelo dele aqui. A gente tem aproximadamente uma marcação, e dentro dessa marcação vai ter as setas para poder utilizar. Se você der dois traços em cima do mesmo lugar, o traço vai ficar um pouquinho mais largo e já vai dar o efeito que é necessário. É a mesma coisa do outro lado aqui. Cuidado para não deixar o traçado pequeno demais. Achar um ponto aqui que fique intermediário para esse traçado. A parte aqui preta do cabelo, pode traçar o lápis bem suave para deixar tudo preto. Nesse caso desse desenho aqui, eu não vou precisar fazer a finalização dele com 6B, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo aqui. No outro desenho eu fazer a finalização. Trabalhando aqui de preto, para vocês poderem ver a marcação como é que vai ficando. Até recomendo isso também, se tiver fazendo um desenho que tiver a parte preta do desenho, pinte, que você vai ter um acabamento um pouquinho melhor. Vai ter aqui agora finalização dessa etapa. A gente tem esse esquema aqui para o rosto de Yusuke Urameshi. Fazer um estudo aqui
do que eu vou querer trabalhar para ele. No caso, vou ter a marcação aqui como eu vou querer o desenho dele. Aquele golpe dele, aquele Leigan. Essa assim fica interessante para ele. É um personagem que tem um jeito meio despojado, meio abusado também. Outro jeito aqui que poderia ficar legal. Esquema semelhante. Dois esquemas aqui eu acho que ficariam legais para ele, que é um personagem que tem um jeito mais gaiato, mais ousado. Então, ambos aqui eu acho que ficaria legal, só que eu vou optar aqui pela segunda. Bem, agora eu vou começar aqui a construção com vocês, certo? No processo mais básico, tá? Esse processo que eu mostrei aqui foi mais solto, é um processo que eu considero um pouquinho mais intermediário, porém eu vou começar aqui um processo que é um pouquinho mais básico, tá? Primeiro, começar marcando aqui o que eu vou querer para o rosto dele. Tenho que marcar aqui um tamanho aproximado do que eu vou querer para o rosto dele. Detalhe importante, como eu falei no anterior, não segura o lápis muito na ponta, segura um pouquinho mais atrás, certo? Nessa fase daqui, o ponto mais importante é você conseguir traçar mais suave, mais solto. Evite ficar segurando muito na ponta, que isso daí vai limitar o seu traço, tá? Vai impedir de você dar um traço que fique legal, tá? Chegar aqui a cabeça dele um pouquinho só mais para frente. Achei que ficou muito atrás. A gente tem uma proporção aqui para esse personagem, como tradicional mangá, geralmente são 7 cabeças e meia. Então teria aqui esse tamanho para trabalhar. Segunda cabeça, terceira cabeça, quarta cabeça aproximadamente. Certo? A gente tem a linha central, que é a linha da coluna, a região do quadril. Tá? Isso daqui podia ser feito pelo esqueletinho, que é isso daqui. Ou a construção que eu chamo de segundo esqueleto, que já é como se fosse aplicando a carne. Aí depende também do nível de conhecimento que você tem. Se você não tem um nível de conhecimento muito avançado, vale a pena você trabalhar primeiro o esqueletinho, tá? Seria as bolinhas, ó, e a partezinha mais fina do desenho, tá? Aqui a região das mãos, teria aqui o segundo ombro, cotovelo aqui, braço. O esboço geral que a gente tem é mais nessa pegada daqui, ó. Isso daqui, tá, como disse, é para um nível mais básico. Em cima disso a gente aí começa a construir como vai ficar o corpo dele, questão dos músculos, questão do preenchimento da carne, para fazer a aplicação da roupa. Já começa a seguir depois do esqueletinho, que é a segunda etapa. A gente tem, ó, isso daqui para poder trabalhar.
que é a região da mão, palma da mão. No caso, marca aqui, ó, polegar, essa região aqui para o polegar, aqui para a região do dedo. Aí os outros dedos que vão estar dobrados, eu marco a caixa deles aqui. Tudo em desenho tem alguma forma para você poder seguir, certo? Você não faz a construção de tudo meio que na tora. Você tem que visualizar, principalmente quem está aprendendo, as formas que dá para ser aplicada. A gente vai ter aqui para a clavícula, o osso da clavícula, o centro do peitoral. Dou essa marcação aqui, ó, porque o braço está voltado para frente, então esse peitoral aqui fica um pouquinho mais alto. A gente vai ter o daqui de trás, certo? Aqui a caixa da costela. Por outro lado aqui um pouquinho mais aberto também, ó, caixa da costela, lateral da cintura, ó, região do quadril. A gente aí vai ter aqui o ombro. Como eu disse, esse ombro daqui é o que está com o braço para frente. A gente já vai ter aqui atrás, aqui na frente do tríceps, aqui atrás, e o bíceps na frente. Geralmente os personagens de mangá são bem magrinhos, tá? Porque eu estou usando aqui a anatomia já um pouquinho do que eu faço. Anatomia do anime, os personagens geralmente são bem magrinhos, fica um pouquinho diferente a anatomia. A gente já vai ter aqui a região das mãos, tá por cima do ombro do bíceps dele aqui. A gente aí vai ter as pernas para poder trabalhar. Aqui das pernas. Pegada para o lado de cá. Uma vez que eu tenho esses aspectos definidos, eu posso começar a marcar a roupa, certo? Ele usa uma calça um pouquinho alta aqui na cintura, aqui folgada também aqui na altura do cinto. Tem um cinto aqui no meio. Usando uma referência aqui para ver a construção da roupa, que haja personagem de roupa diferente na cabeça, não tem como gravar de todo mundo. Aqui são as dobras. A gente vai definir um pouquinho melhor essas dobras logo logo. A próxima etapa que a gente tem, fazer os ajustes, mas para fazer os ajustes a gente vai ter que apagar algumas coisas, tá? E aí agora eu vou vir mexendo aqui a questão do rosto dele, como eu tinha falado. Eu usei o primeiro papel aqui, ó, para ter a noção do olho, como é que eu vou fazer. Eu já sei que ele tem um nariz pequeno. Pequeno que eu diga, a altura do nariz dele é pequena. A sobrancelha dele é um pouquinho cavada. Como eu disse, ele é um personagem que ele é um pouquinho provocativo. Quem assistiu Yu Yu Hakusho sabe bem como é o jeito do Urameshi. Pode provocar bastante e tal, fazer piada com tudo. Uma característica bem forte nesse personagem. A gente vai ter outra sobrancelha aqui. Para aí a gente ver o formato dos olhos agora. No caso, esse olho daqui da frente é o mais fechado, mais redondo. A gente vai ter o outro olho aqui, ó, aqueles pontinhos que eu apliquei para poder me orientar, para poder me guiar. E por último, a boca dele aqui, que está uma pegada mais no meu estilo. A gente aí vai ter o olho dele, bem redondo. No caso, a iluminação aqui que eu vou trabalhar vai ser nesse sentido, direita para a esquerda. Então a gente vai ter aqui pupila, fechou aqui em cima, mesma coisa, brilho aqui, pupila,
Fechou aqui em cima, sombra, esboço aqui do rosto completo, orelha. Aqui também um pouquinho no estilo que eu faço no meu desenho. E aí vem pro cabelo dele. Aí vai ter um pouquinho baixo aqui na testa, a característica que tem, mas essa cavada aqui, ó, e aí a entrada aqui do lado. E aí a gente tem essa pegada do cabelo dele aqui pra cá. Um pouquinho maior. Aqui embaixo é a última. Aí vem aqui o cabelo dele. Aqui na frente. Já vai ter esse esquema aqui pro cabelo e agora aqui na testa. Mais ou menos uns 6 fios aqui para cada lado. Por que é importante traçar suave? É essa etapa que a gente vai entrar agora, quando eu terminar aqui o cabelo dele, que é a parte de começar a fazer a limpeza e os ajustes. Ou seja, as linhas que eu não vou precisar mais, posso vir aqui, ó, limpando. Todas as linhas que eu não vou usar mais, posso fazer a limpeza agora, mantendo o desenho mais limpo. Olha só como já vai ganhando forma. Aí aqui a parte de dentro do braço, o esqueletinho que eu utilizei, a gente já vem apagando. Apagando tudo. Como vai começando a ganhar forma já. Outro detalhe importante, se acontecer de você errar em algum ponto, como o trabalho está com traço suave, não vai ter problema nenhum. O que é que você faz? Você percebeu que ficou alguma linha fora do lugar, você passa uma linha nova, você corrige o desenho primeiro e apaga depois. Se você apagar para depois corrigir, se você foi, apagou o desenho primeiro, aí agora você vai fazer a linha de correção, você vai acabar riscando no mesmo lugar. Você fez, sei lá, achou o olho dele grande, corrija primeiro, diminuindo o tamanho do olho. Por exemplo, eu vou mexer aqui no pescoço e aqui no ombro, umas coisas que eu não estou achando legal, estou achando um pouquinho deslocado, certo? Eu vou trabalhar aqui primeiro, ó, a linha do pescoço como eu quero, a linha do ombro aqui como eu quero, do trapézio no caso, para aí vir um ombro, ó. Vou encurtar mais aqui a lateral, que eu achei que ficou muito grande. Depois que eu faço isso, eu venho e apago o que eu achei errado. Porque a parte que ficou errada está me dando a referência de como eu tenho que fazer certo. Então, se eu apago a parte errada, eu fico sem a referência. E aí a chance que tem é de eu riscar no lugar errado de novo. Para isso não acontecer, eu corrijo o desenho primeiro e depois eu apago o que eu estou considerando errado. Fazer aqui ó, um ajuste do peitoral, chegar um pouquinho mais para frente. Se você está usando um lápis mais claro, como um lápis HB ou um lápis 2B, você vai ter menos chance de errar no desenho.
Tá? A gente vai trabalhar aqui agora a parte do abdominal dele. Marcando só o esboço dessa parte do abdominal. E eu vou ver aqui a camiseta que ele usa. Eu vi bastante ilustração dele, ele com a camiseta. Vou ver aqui o que é que dá para começar a trabalhar dessa camiseta. Puxar aqui as dobras. A gente vai ter aqui camiseta levemente folgada. As ilustrações que eu peguei, essa camiseta dele tá meio detonada aqui na parte da manga. A gente vai ter a folga aqui do lado e as dobras. Aí, mais uma vez que ficou aqui, ó, posso vir e posso apagar. Como é uma camisa que é levemente apertada na região da cintura, as dobras que você vai ter saindo aqui do desenho vão ser justamente desse lugar. A gente aí vai ter a folga da calça. Folga da calça e agora a parte do cinto. Sempre traçando o mais suave possível. Tá? A hora de fazer a finalização, você vai poder passar a caneta nanquim, ou se você gosta de fazer igual a mim, eu trabalho o lápis todo primeiro para depois passar o nanquim. Você vai poder usar um lápis 6B, que é a próxima etapa aqui que a gente vai fazer, e depois fazer a finalização a nanquim. Porque eu acostumei a trabalhar nesse esquema. Porque às vezes na hora de fazer o acabamento do desenho, eu acabava me empolgando com uma besteira ou outra, traçava muito forte e aí não dava para corrigir depois. Eu ficava com o desenho manchado. Então, para isso não acontecer, eu comecei a finalizar o desenho todo a lápis. Depois que eu tenho o desenho todo finalizado a lápis, aí eu vou para o nanquim ou trabalho o lápis mais escuro como 6B. Então, a gente aí tem aqui, ó, esse esquema para o desenho do Uramesh. Fazer aqui a parte da camisa. Deixando sempre levemente mais folgada em relação à pele dele. A camisa sempre tem que estar levemente mais folgada, certo? A gente aí tem aqui o esqueminha do personagem. Pronto. Uma vez que aqui o personagem foi finalizado com o lápis de rascunho, ou foi definido, melhor dizendo, com o lápis de rascunho, eu vou partir agora para a finalização com um lápis mais escuro. Poderia partir para a finalização com esse lápis? Até poderia. Porque eu não estou escolhendo fazer isso? Que vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer a limpeza do desenho. Certo? E aí, como a ideia aqui é também trabalhar um pouquinho mais rápido o desenho, eu prefiro fazer a finalização aqui com o 6B, até porque o desenho vai sobressair mais. Deixa eu dar só uma última marcação aqui, ó, que é essa região onde fica o brilho do cabelo dele. A gente tem um esquema desse aqui, um formato desse. O cabelo dele. E aí aqui dentro a gente vai ter os traçados. Vou começar até por isso aqui.
fazendo traçado dessa área de brilho aqui, é meio que no fio a fio. Como a ponta do lápis já engrossou um pouquinho aqui, eu estou deixando o lápis um pouquinho mais de lado para o traço ficar um pouquinho mais largo. A gente aí tem um acabamento um pouquinho melhor. Deixa eu aproximar mais aqui para dar para poder ver. Que é a mesma coisa, o lápis já está um pouquinho mais grosso, eu já traço um pouquinho mais de lado. Detalhe importantíssimo: fazer o desenho com 6B ou com lápis mais escuro para finalização não significa que você tenha que riscar o desenho escuro parecendo um pedaço de carvão, tá? Você pode deixar o traçado que ele fique escuro só para dar um diferencial em relação ao que foi feito do esboço. Não precisa deixar o traçado escuro parecendo um pedaço de carvão, não. Sempre o objetivo é tentar traçar mais suave. O lápis escuro ele já é para poder dar um acabamento do desenho. Mais uma dica importante: pô, velho, eu só consigo riscar, fica parecendo aquele cabelinho no desenho. Por que que às vezes isso acontece? Na hora de você fazer a linha, você faz a linha com vai e vem. O que é vai e vem? Você traça assim, quando o ideal é você traçar em um sentido só, em uma direção só. Você traça, vem um pouquinho mais para trás, traça de novo, um pouquinho mais para trás, traça de novo. Não traça assim da pontinha e nem assim vai e vem, tá? Que aí você vai ter um traço um pouquinho mais uniforme, como vocês vão ver aqui no fim desse desenho. Só uma pena que não deu para escanear as etapas. Eu acabei trabalhando um pouquinho direto aqui. No próximo vídeo eu vou botar aí também para vocês baixarem a etapa, tá? Fazer o primeiro esqueleto direitinho, o segundo esqueleto. Eu gosto de trabalhar muito assim quando eu estou fazendo as videoaulas. O pessoal poder ver e aproveitar cada uma das etapas do desenho para ter um aprendizado melhor. Tá? Fazer só o vídeo e se vir aí eu acho fácil. O negócio é fazer um esquema onde o pessoal possa ter um aproveitamento 100% do que está sendo feito. Tá? Pelo menos para a parte aqui, a nanquim, eu vou poder fazer isso. Eu vou escanear ali umas etapas, ou vou fotografar pelo menos umas etapas, que eu acho que vai ser um pouquinho mais prático, para vocês poderem ver exatamente aí como é que está ficando cada coisa. Tem a dobra aqui, aqui. Repare que o desenho já vai começando a ganhar um destaque bem diferente. O lápis escuro aqui já vai dando uma outra vida para o desenho. Outro ponto aqui interessante é que eu estou usando papel sulfite, o papel A4. Normalmente eu gosto de desenhar com papel um pouquinho mais grosso. O sulfite aqui deixa a ponta do lápis um pouquinho porosa, então nem sempre alguns efeitos dos traços aqui eu consigo botar 100% como eu gosto. Vocês vão ter a oportunidade de ver outros materiais aí futuramente, vão poder entender mais disso que eu estou falando. Se você prefere utilizar lapiseira, eu te dou uma dica aí que pode ajudar ou facilitar. Use minas diferentes na ponta. Use uma mina, por exemplo, HB para o rascunho e uma mina 2B para finalização. Eu vou fazer trabalho com lapiseira aqui também. Vocês vão poder ver isso daí. Mas até então, o desenho já ganha um destaque bem maior do que o que estava no início. Outra coisa importante é que mesmo esse lápis, ele sendo um pouquinho mais escuro, eu não risco ele forte. Consequência disso, se eu precisar apagar
não vai danificar em nada o desenho, tá? Vou botar um último detalhe aqui, ó. São as pulseiras que ele tem, levemente mais larga que o pulso. É isso aqui. Esse trabalho daqui eu vou fazer até a etapa de colorização, dar um acabamento para ele aqui no lápis de cor. A gente vai ter isso aqui, ó. Para como já vai ficando aqui, como o desenho já vai ganhando vida. Dá para fazer isso com lápis mais claro? Dá. Se tiver um 2B, por exemplo, dá para você trabalhar tudo isso aqui somente no 2B, sem dificuldade nenhuma. Você faz o esboço com o 2B mesmo, mais suave, e aí na hora de fazer a finalização, você vai ter que fazer um pouquinho mais a ponta, para a ponta estar sempre mais fina, e aí você tem um traçado que fique legal. Acabei falando demais e esqueci aqui o bracelete, ó. Por exemplo, posso apagar aqui, ó, para aplicar o bracelete e não mancha o desenho. Por que não está manchando, mesmo eu usando um lápis mais escuro? Que a finalização aqui eu não estou aplicando força. O desenho está ficando escuro pelo próprio lápis, que já é escuro. A gente vai ter aqui embaixo. A parte aqui da roupa. Vai ter aqui a finalização. As dobras da calça dele. Roupa social, as dobras são um pouquinho mais inteiras, puxadas assim nesse sentido, diferente da jeans. O pano é mais leve, então ele é mais jogado para baixo. A gente tem aqui o desenho de Urusuke Urameshi. Eu vou escanear aqui para vocês poderem ver a versão dele aqui, ó, toda lápis, certo? E a gente aí vai fazer a finalização a nanquim, tá? Certo, pessoal? Vamos aqui para a etapa final do desenho, que vai ser o retoque aqui do nanquim e a aplicação das cores, tá? Vou usar logo o nanquim aqui para vamos usar o nanquim para fazer os retoques necessários. A gente tem aqui embaixo, ó, no cinto. Vai dar uma diferençazinha inicial na tonalidade, natural, porque o bico de pena, o nanquim descartável, a tinta não tem a mesma intensidade do nanquim puro. Então a gente logicamente vai ter uma pequena diferença aqui entre eles.
o cabelo. Mesma coisa da definição da área. E aí vem a pintura. Primeiro me preocupo em trabalhar logo as áreas mais grosseiras, para depois eu me preocupar com as áreas de retoque. Aqui no cabelo ainda pode dar para fazer alguns pequenos retoques para ter um resultado um pouquinho melhor. As partes mais finas aqui agora. Para quem não tem pincel e nanquim, eu recomendo você usar um piloto de ponta redonda. Também serve para trabalhar essas áreas pretas do desenho, tá? A gente tem aqui, deixa eu limpar logo o nanquim aqui e dar os últimos retoques com a caneta. Dica aqui de ouro: terminou de usar o nanquim, feche para não acontecer nenhum acidente. Você não acabar derrubando o nanquim no seu desenho e não perder o desenho. E a gente dá um pequeno retoque aqui, ó, em cima das linhas. Deixar as linhas um pouquinho só mais grossas. Uma segunda linha aqui na raiz da primeira linha. Precisa nem subir muita coisa, certo? Depois de fazer isso, agora a gente vem para a parte da pintura, tá? Para a pintura, como é estilo anime, que é cel shade, normalmente a gente tem 2 ou 3 cores. Nesse caso daqui eu vou trabalhar com 2 cores somente, tá? Como eu costumo trabalhar o cel shade? Eu faço a aplicação da cor inteira primeiro. Depois que eu tenho uma aplicação da cor inteira, aí eu venho com a outra cor um pouquinho mais escura e passo por cima. Dá para trabalhar até 3 cores nesse cel shade desse personagem, de Yusuke Urameshi. Bem, vamos aqui, ó, para a pele, ó, venho trabalhando. Deixa eu aproximar aqui novamente para dar para enxergar melhor aqui a cor da pele. Detalhe importante, viu? Você quer uma cor viva, não aperte demais o lápis, passe mais de uma vez em cima do mesmo lugar. Isso daí vai garantir ao seu desenho uma cor mais viva. Outro ponto importante é o tipo de papel que a gente utiliza e a forma que a gente faz o traçado. Repare que eu vou traçando aqui a linha sempre bem junta. Eu deixo o traçado ficar bem esfumaçado, bem coladinho um em cima do outro. Pode traçar em direções diferentes, contanto que você não saia detonando o desenho. O que é sair detonando o desenho? É riscar forte demais. Porque quanto mais forte você risca, mais difícil fica para você trabalhar. O papel ele tem uma leve porosidade, o que é natural do desenho, o que é natural do papel. Para tirar essa leve porosidade, algumas vezes é bom usar um lápis branco.
Só que a cor branca vai deixar o desenho também com a tonalidade um pouquinho mais sólida. Ou seja, a cor do papel vai ficar mais clara, vai ficar levemente esbranquiçada e perde a transparência da cor. Você passa a ter uma cor um pouquinho mais sólida, mais viva. É como se fosse misturar uma cor com água e uma cor com leite, por exemplo. O branco do leite faz a cor sobressair. Então você passa a ter uma cor que fica um pouquinho mais sólida no desenho. Torno a dizer, o segredo aqui é você traçar bem suave. Se você quer a cor mais escura, trace mais de uma vez no mesmo lugar, certo? Pode traçar em direções diferentes. Para esse caso aqui, que é cel shade, não é uma pintura com degradê, é uma pintura recortada. Então esse esquema de trabalho aqui funciona. Se você for fazer uma arte estilo cel shade, isso daqui já não funciona mais. Tá? Detalhe importante esse daí que eu estou passando, tá? A gente vai aqui, ó, trabalhando o lápis. Eu gosto de deixar ele meio deitado para não perder a ponta fina. Isso daí pode ajudar na hora de fazer algum detalhe, não precisar estar fazendo a ponta toda hora. A não ser que seja estilo mais degradê, que aí a ponta fina acaba sendo mais exigida, então você desgasta ela mais rápido. Tá? Vamos pegar aqui a parte do braço. Como a iluminação vem de cima, estou deixando um ponto aqui mais claro, que vai ser para dar a iluminação do Leigan dele. Deixando a área branca aqui, essa área branca eu vou botar um azul em uma tonalidade um pouquinho mais viva para dar o efeito do Leigan. Provavelmente eu vou trabalhar alguma coisa em degradê, mas não nessa etapa inicial, tá? Os primeiros vídeos que eu vou fazer aí vai ser só visando ensinar essa primeira etapa aí, que é para você ter o domínio dessa construção, tá? Lembrando que esse material aqui é de nível meio que intermediário, então eu não estou passando questão sobre proporção, nada desse tipo. Deu uma leve pincelada em proporção no início do vídeo, na etapa de construção. E aí o foco foi mais desenvolver a construção um pouquinho mais inteira. Tanto que eu não trabalhei bem a questão do esqueletinho e tal. Já foi um pouquinho mais direto, tá? Importante frisar isso. Trabalho mais passo a passo. Geralmente eu trabalho com um aluno mesmo. Aqui para internet o mais comum são alguns trabalhos mais direto. Eu venho percebendo isso já há algum tempo, que a maioria do pessoal que desenha tem o costume de desenhar para si mesmo. Faz a ilustração para ele. Então ele não segue um passo a passo visando em quem está aprendendo. Ele trabalha o que é mais prático para ele. No meu caso, como eu sempre trabalhei como professor de desenho, eu já desenvolvi todo o material focando no ensino. Então eu tenho um pouquinho mais de atenção nesse aspecto da construção mais passo a passo. Para esse vídeo, que é o primeiro vídeo que eu estou trabalhando, que eu não foquei tanto nisso. Eu quis focar mais na parte da construção direta, para trabalhar essa parte aqui de lápis de cor também, para trabalhar a parte de nanquim, e o vídeo não ficar longo demais, tá? Como eu disse, a pintura é cel shade, então ela pode ser um pouquinho mais direta. Agora atenção aqui, ó, com uma coisinha que aconteceu, isso aqui é resto da borracha, ó, que aí fica gerando poeira aqui e acaba fazendo calombo no papel. Aí vale ficar ligado nisso daí também, quando você for fazer luz e sombra, for fazer a colorização,
para esses pequenos pitombos não ficarem aparecendo no desenho, que aí modifica o desenho pra caramba, tá? Como o tom que eu estou usando está sendo bem claro, eu posso trabalhar aqui a direção do traçado em sentidos diferentes, que aí não me dá problema nenhum. A tonalidade do desenho permanece como uma só, tá? A gente aí terminou aqui, ó, a etapa da pele dele, certo? Depois eu vou fazer a sombra da pele, eu vou vir agora para blusa, para camisa, certo? Aí na camisa a gente vai ter aqui o tom azul. A gente aí vai vir aqui, ó, começando pelas áreas mais claras logo, até a área aqui da iluminação, onde eu vou aplicar para o Leigan. Esse azul aqui, a cor já sobressai um pouquinho mais do que a cor de pele. Então, nessa questão de usar o traçado em direções diferentes, eu já tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. O lápis eu estou deixando um pouquinho mais deitado também, para o efeito do esfumaçado ficar um pouquinho maior. Parte daqui de dentro também pode passar. A gente vai ter aqui a última etapa. Etapa da blusa aqui, ó. O lápis um pouquinho mais deitado. Pode pegar uma área um pouquinho maior. Traçado suave. Não apertar demais o lápis, mesmo que seja para pintura lápis de cor. Se você quer uma cor estourada, aí você encarca a força aí, só que detona os lápis rapidinho. Eu prefiro trabalhar assim mais suave e ir passando várias vezes o lápis no mesmo lugar, que aí não detona o lápis de cor. Além de me dar a possibilidade de traçar em direções e sentidos diferentes. A parte lápis aqui da camisa também, ó, fechou, certo? Vamos para calça e os braceletes. Então os lápis mais claros eu já estou separando aqui, para depois, na hora de trabalhar as partes escuras, eu só usar os lápis escuros. Esse daqui também eu vou botar na internet para que vocês possam pegar. As imagens que eu peguei de referência para ver como é a roupa dele, as cores e tal, tem umas que esse verde aqui está bem claro, bem amarelado, que é esse que eu estou usando. Tem outras que esse verde está mais escuro, mais azulado, certo? Como eu não consegui chegar a um denominador comum no verde escuro que ficasse legal, eu decidi usar um verde um pouquinho mais quente, tá? Um verde mais amarelado, para poder trabalhar os braceletes e a calça. Vai ficar faltando só os olhos dele aqui, que é um tom castanho. Nós já temos uma cor aqui separada também para os olhos. Tem isso aqui. Deixa eu só fechar aqui o nanquim. Eu vou ter que limpar ele aqui também, que às vezes o nanquim vai caindo os resíduos. E aí acaba travando aqui a entrada do vidro e você perde o nanquim. Ele seca na boca do vidro. E aí quando isso acontece, você não tem como abrir. Aí se não tem como abrir, você perde a tinta. Então eu vou dar uma lavadinha na boca aqui. Eu pegar um pedacinho de papel, vou umedecer
Vou passar aqui na boca da tinta, da vasilha aqui da tinta nanquim, para a tinta não secar. Um pouquinho de trabalho para abrir. Mas aí continuando aqui o lápis de cor, usando agora a parte verde para calça. O lápis eu continuo deixando levemente inclinado, certo? Isso daí me dá uma tonalidade melhor. Eu tenho uma tonalidade mais clara, eu gosto de trabalhar com os tons um pouquinho mais claros e ir escurecendo à medida que eu vou passando. O lápis de cor tem uma coisa interessante, que é justamente pelo fato dele ficar com essa questão da porosidade pela cor branca do papel, isso daí facilita a mistura de cores, certo? Se você não tem um lápis de cor com muitas cores, não se preocupe com isso não. Colorização a lápis de cor dá para você fazer, na verdade, até com 4 cores somente. Seria o azul, amarelo, vermelho e preto. Entretanto, porém e todavia, você teria que ter uma precisão muito boa para poder deixar as tonalidades em tons suaves o suficiente para misturar entre si, que é como o processo de impressão. O processo de impressão são essas 4 cores por meio de pontilhados. Os pontilhados são tão juntos ou tão afastados que permite que essas cores venham a se misturar ou venham a ter uma tonalidade mais viva. Se você quiser dar uma pesquisada aí rápida na internet sobre processo de impressão CMYK, vocês vão ver que é muito semelhante a isso daqui que é feito no lápis de cor. Tá? A mistura das cores aqui são bem nessa pegada. Tá? Eu acho que algumas partes aqui do vídeo acabou saindo, mas não é nada que chegue a preocupar não, porque todo o processo da colorização aqui da calça está seguindo só esse padrãozinho aqui que eu estou mexendo. Pronto, a gente aí terminou. Vou aplicar aqui agora o efeito do brilho no cabelo, na imagem que eu achei. Esse brilho do cabelo estava nesse tom meio azulado. Outro ponto importante sobre colorização a lápis de cor é que é muito bom se você conseguir tirar toda a marcação do lápis, porque o lápis ele mistura aqui na cor do lápis de cor. Se você tiver uma área com lápis ainda, quando você passar o lápis de cor, ele vai ficar um tom meio cinza opaco, porque ele vai puxar a marcação do lápis comum que tiver por baixo, tá? A gente vai mexer aqui agora no cinto, utilizando um cinza para a fivela do cinto. Vou pegar um tom de cinza aqui, para trabalhar aqui ó, com a fivela do cinto. Vou trabalhar aqui na parte de trás, na parte de baixo aqui, ó. Para dar as áreas de sombra, tem que deixar esses pontos brancos, que é a iluminação normal do cinto. E pode dar uma linha preta, para poder dar um certo destaque aqui. No efeito metálico. Só uma linhazinha preta assim já atende a essa situação. Pronto. Eu vou liberar esse desenho daqui também para que vocês possam pegar ele somente com lápis de cor assim, ó, chapado. Primeira etapa, tá? Vamos fazer aqui a etapa final, tá, da ilustração. São as áreas mais escuras. A gente vai ter aqui primeiro, ó, na região da pele. Como eu disse, é uma colorização estilo cel shade. Colorização estilo cel shade é uma colorização recortada.
justamente isso que eu estou aplicando aqui agora. A gente tem esse recorte aqui no desenho, na área de sombra. Então, toda a área de sombra aqui a gente vai ter esse tom mais escuro. Eu tenho alguns trabalhos que eu faço também, que é misturando cel shade com degradê. Isso daí mais à frente, em um dos desenhos, eu vou trabalhar com vocês também. Por enquanto, isso aqui é o cel shade de recorte total. A gente tem aqui, ó, os pontos de sombra para poder trabalhar o tom mais escuro, tá? Se acontecer de você não ter a cor própria para poder utilizar, você pode fazer mistura de cores. No caso, se você tiver um lápis de cor de 12 cores, por exemplo, você vai utilizar o rosa, certo? Que é um tom salmão. Você pode utilizar o laranja, por exemplo, e o marrom, para poder dar uma tonalidade próxima a essa daqui. Você vai ter que trabalhar os 3 lápis basicamente na mesma intensidade, ou seja, riscar levemente suave com os 3 lápis. Se você botar a cor deles um pouquinho mais forte, essa cor vai sobressair mais. A gente tem algumas partes assim também, ó, no cel shade, que tem uns recortes assim, para passar uma ideia de um determinado músculo, de um determinado ponto do corpo. A gente vai ter isso aqui no braço também. Mas antes vamos para a mão. A gente vai ter aqui embaixo da mão, ó. A gente vai ter aqui a palma da mão, esse recorte de cel shade. Aqui embaixo da palma da mão, aqui atrás. Essa forma aqui como vai ficando. Aqui embaixo também. Vai ter aqui embaixo da fita, essa parte aqui atrás do braço dele, ó. Esse é o shade. A gente vai ter aqui embaixo um ponto legal no cel shade é que ele acaba sendo um pouquinho mais rápido de se fazer, porque as áreas de sombra que você trabalha acaba sendo pouca coisa. Então isso daí facilita um pouquinho esse estilo de trabalho. Vou botar aqui embaixo da mão, a sombra que faz aqui embaixo. O braço dele aqui já fechou. A gente vai ver um outro braço aqui, ó. A gente vai ter aqui, saída logo aqui do ombro. Mais fino. A gente vai ter aqui para trás para o tríceps. Trabalhando com lápis aqui levemente mais deitado, para preservar a ponta aqui. Conseguir o traçado um pouquinho mais escuro. Algumas vezes o lápis vai meio que esfarelando no desenho. Quando isso acontecer, sempre assopre o excesso que fica. Dê uma soprada no excesso que fica. Para você ter sempre o papel aqui mais liso para poder trabalhar. A marcação do músculo do braço com cel shade. Pronto, aqui já fechou pro braço dele. Agora eu vou a sombra aqui em cima. Tinha falado que em alguns casos dá para usar
até 3 cores. Aqui eu vou usar esse exemplo de 3 cores. Vou aplicar aqui na pele dele uma terceira cor, somente em alguns pontos. Dá pra gente deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Não é nem tudo que a gente trabalha. Trabalha, por exemplo, aqui dentro da orelha, embaixo da orelha aqui, dá para trabalhar também. Aqui embaixo do braço, ó, esse ponto aqui, seriam, digamos, sombras bem específicas e bem escuras, certo? Aqui na parte da camisa, seria uma sombra projetada aqui dentro, aí dá para usar isso daí. Aqui atrás tem uma sombra um pouquinho mais escura. Aqui embaixo. Então, são locais bem específicos que dá para fazer a pintura no terceiro tom, tá? Daqui eu vou passar logo para o azul da camisa. Então eu vou ter aqui, ó, um pouquinho mais escuro nessa parte daqui da clavícula. Na parte de cá também eu vou ter aqui um pouquinho mais escuro. Posso puxar essa parte escura toda aqui para cima, ó, da camisa. Eu posso puxar deixando mais escuro. Esses efeitos dá para serem feitos também usando lápis preto. Entretanto, você tem que conseguir fazer uma tonalidade suave, porque o lápis preto ele demarca muito. Eu vou usando essa sombra aqui da camisa, o lápis preto, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Aqui atrás, ó, dá para aplicar todo esse tom mais escuro. Vou deixar um filetezinho branco ou um filetezinho mais claro aqui. E aqui atrás vem todo com esse traçado mais escuro. Sempre que formar um excesso do lápis, você assopra, que ele pode juntar com outro pedaço aí na hora que você traçar e a tonalidade escurecer muito. E aí não tem como recuperar a região. Então sempre que formar um pedacinho, assopre. Soltou um pedacinho aqui do lápis, assopra logo. Essa colorização, torna a dizer, no estilo cel shade, tá? O vídeo foi feito completo aí, desde do lápis, nanquim, até essa etapa aqui de colorização com lápis de cor, tá? A gente está usando colorização cel shade, que é a colorização utilizada nos desenhos, colorização de recorte, tá? É o estilo de cor que a gente está aplicando aqui nesse desenho. Então não tem degradê, é só o desenho mais recortado mesmo. Áreas brancas, área da cor do desenho e somente isso daí. Tá? Como eu disse, eu ia fazer um efeito com preto, trabalhar aqui, ó, por exemplo. Ó, trabalha bem suave no recorte aqui, ó, que o desenho já escurece um pouquinho mais. Dá para fazer o cel shade em cima disso também. Agora tem que ter uma mão, viu? Para poder não escurecer demais o desenho. Que o preto ele recorta bastante. Aí se você conseguir as tonalidades, vai ficar um pouquinho mais fácil. Se não conseguir, faz desse efeito mesmo. Ah, só tem um lápis de 12 cores. Dá para aplicar esse efeito aqui normalmente. Você pode usar o mesmo tom para fazer o claro, o escuro e o preto para fazer o cel shade. Fazer o recorte aqui final, a terceira sombra. Você vai ter isso daqui no desenho. Ó, também escurece normalmente. Ah, vamos agora para o verde da calça. Certo?
O verde do bracelete também. Ó, outro ponto importante que eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês é que vocês comentassem aí, tá? No vídeo, se vocês gostaram, se não gostaram, certo? Também estou aceitando sugestões para quais personagens eu poderia fazer, certo? Quais outros personagens você gostaria de ver essa videoaula com o processo de construção dele, certo? Eu tenho como fazer aí a pesquisa do personagem, né, para ter a referência dele para fazer, sendo que são 4 vídeos que eu vou fazer aqui nesse esquema, tá? Então é importante vocês comentarem aí se vocês gostaram ou não, certo? De antemão, a proposta que eu passei aí no início do vídeo é válida, certo? Sigam a instrução que está aí no início direitinho, que é para você ter um bom aproveitamento desse material, certo? Desenho se aprende praticando. Se você não praticar, você não vai desenvolver, você não vai aprender. Então as dicas que eu estou organizando para passar inicialmente são essas. Vocês vão ver que vai valer a pena, certo? Então trabalhe aí da melhor forma possível, se dedique para que você tenha um bom resultado no que você está fazendo. A gente vai ter aqui a colorização de cel shade. Vai ter aqui a parte de sombra, essa parte de trás toda aqui da calça, e aqui embaixo também. Bora fazer a sombra aqui, ó, e toda essa tapa aqui de trás, ó. Esse tom aqui ele já é um pouquinho mais escuro, aí para poder fazer a pintura dessa parte aqui de trás, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tem que trabalhar um pouquinho suave. Se você trabalhar recortando demais o desenho, vai ficar visível o traçado. Para isso não acontecer, tem que ter um pouquinho de paciência, passar o traçado aqui várias vezes no mesmo lugar, lápis mais deitado para ficar mais esfumaçado o efeito, não ficar o efeito do recorte tão grande. Os próximos desenhos também eu vou usar outro papel, não vou usar o papel sulfite. Vai ter um resultado um pouquinho melhor, não vai ficar essas marcas brancas da porosidade do papel. E não vai precisar riscar o desenho tão forte. Tem aqui o recorte, a etapa final. Ó, fechei aqui, por aqui embaixo. Parte de baixo daqui dessa perna, mesma coisa, recorte, e aí a área onde vai ficar a sombra. A gente aí vai ter esse esqueminha aqui, o Yusuke Urameshi. Vou usar o preto aqui para dar o cel shade também de alguns pontos, ó. Aqui na calça. Aqui embaixo. Embaixo também. Sempre com as tonalidades suaves, tá?
não pressione demais o desenho para não ficar com um recorte muito aparente. A gente vai dar aqui um acabamento nos olhos. Uma área aqui um pouquinho mais escura nos olhos. E por fim, o efeito do brilho azul do Leigan dele. Aí eu vou pegar um azul aqui mais vivo e um azul gelo aqui para dar uma sombra nos olhos. A gente vai ter aqui, ó, sombra nos olhos e um azul vivo aqui para o efeito do Leigan. A ideia desse azul é jogar um contraste forte assim mesmo, tá, gente? Então, todas as áreas aqui, ó, que estão de frente para a mão dele, eu venho trabalhando com esse azul aqui bem proposital. Cel Shade, a iluminação é um pouquinho dura mesmo desse jeito. Clicar aqui na camisa um pouquinho, clicar aqui um pouquinho, aqui no braço. Já vai ter aqui agora na mão, aqui no dedo. E aqui agora a áurea da magia. Caso eu usar aqui somente uma tonalidade, uma das, como eu vim trabalhando com vocês aí o tempo todo, o Cel Shade, uma das características do Cel Shade é isso. Geralmente ele não tem variação de cor muito grande naquilo que é trabalhado os efeitos. No cenário, a colorização é um pouquinho mais viva, mais pesada. A gente tem aqui, só para finalizar, um efeito aqui cinza no cinto, para dar um pouquinho de acabamento no brilho. Pronto, a gente tem aqui o desenho finalizado do Yusuke Urameshi. Vou botar minha assinatura, vocês vão ter a versão final aí também, vocês poderem ver. Prontinho, galera. Essa é a versão final, tá? Até o próximo vídeo. Pratiquem bastante.